Esse é o Giro do Agro, sim, mais um programa semanal aqui que a gente traz as principais notícias do agronegócio brasileiro. E começando aí com uma das principais notícias, contrariando o esperado, a produção de soja e milho apresenta aí um crescimento para a safra 24 e 25, né? A gente também tem outra notícia aí que momentos de crise e sinais de alerta, né? A recuperação judicial no agro somam aí mais de 12 bilhões de reais, isso mesmo. Então a gente teve aí um recuo no PIB do agronegócio, né, de 3,4% agora no 2024 e um aumento muito grande aí em recuperações judiciais. A gente vai trazer mais dados aí para vocês. Além disso, novas previsões do Laninha, a gente vai explicar principalmente o que é o Laninha para o público mais frio aí que não entende muito bem. Então pode fazer com que as chuvas aumentem aí no Brasil nos próximos tempos. E a FIAP 2024, que foi aquele evento internacional sobre agronegócio, né, se posicionou aí a respeito do Brasil como um líder, um líder na revolução verde aí na produção de alimentos com energia sustentável. Então, palmas pra gente aí, sendo reconhecido lá fora como um líder em energia sustentável de acordo com a FIAP. Então, essas são as notícias. Eu tô aqui, Edson Benatti, nunca me apresento, né, Lucas? Então, Edson Benatti e também a Lízia aí com vocês, Lízia. Um prazer inenarrável estar com vocês novamente nesse programa semanal maravilhoso para falar do principal fator da economia brasileira. Principal motor da economia brasileira. Hoje nós estamos gravando na quinta-feira aqui. Provavelmente esse programa vai ao ar ali por volta do domingo. Então esses índices que a gente vai trazer aqui são índices na quinta-feira de manhã, retirado poucos minutos antes do programa, agora às 10 da manhã. Então começando aí, pode trazer o do milho, Lízia, pra gente? Bora lá. A saca de milho, na média CPEA, fechou no dia de ontem, 16 de outubro, a R$ 68,44, apresentando uma variação diária de 0,71% e uma mensal de 6,44%. As movimentações mistas marcaram os futuros do milho nesta quarta-feira na B3, refletindo a estabilidade do dólar em relação ao real. A valorização das cotações da commodity na CBOT, a Bolsa de Chicago, que é a principal, e as previsões climáticas mais otimistas para importantes estados produtores do Brasil no curto prazo. O contrato de novembro de 2024, o CCMX24, oscilou negativamente, com a baixa de 0,22% e fechou o pregão regular de ontem, quarta-feira, 16/10, a R$ 68,45 a saca. Eu vou agora falar um pouco sobre a soja, né? Então, o destaque da soja aí, que a média CPEA do dia de ontem, né, dia 16/10, fechou ali em R$ 142,03, apresentando uma pequena variação ali de 0,72 para baixo e o acumulado no mês de um aumento de 0,62. Uma pequena variação então ali na soja, né? Já os contratos futuros de soja, né, acumularam aí a quinta sessão consecutiva de queda, isso mesmo, lá na Bolsa de Chicago, a CBOT que a gente fala. Então é a quinta sessão consecutiva de queda do preço da soja, mas é uma queda pequena. Na última quinta-feira, além do ritmo acelerado da colheita, né, nos Estados Unidos, atingiu aí 67% da área total até o dia 13 de outubro. Então a gente tem uma colheita ali avançando nos Estados Unidos e também as previsões da chuva para a região central aqui do Brasil nessa segunda quinzena de outubro, muito em relação ao evento do Laninha, que a gente vai trazer aqui algumas informações sobre ele. Então, o contrato de novembro de 2024 de soja, né, recuou ali 1,11%. Também refletindo essa queda consecutiva que a gente está tendo, né? E terminou aí a sessão regular de 16/10, vulgo ontem, quarta-feira, cotado a R$ 9,80 o bushel. E o boi gordo, Lízia? Vamos no meu queridinho, maravilhoso, que só apresenta altas finalmente. O mercado físico do boi gordo manteve o viés de alta, com valorização observada em todas as praças analisadas. O que é uma praça, Lízia? É o estado onde está sendo comercializado o boi gordo. Não é porque em Goiás ele está a 275 que em São Paulo ele vai estar nesse mesmo preço. Nós temos variações no preço da arroba, em cada estado. Essa tendência de alta se deve à dificuldade dos frigoríficos em comprar animais e à demanda firme, ou seja, nós não temos animais prontos ou criadores dispostos a vendê-los para os frigoríficos e a demanda continua seguindo em grande escala, resultando, então, em escalas de abate nos frigoríficos, que se mantendo em 5 dias úteis. O que isso quer dizer?
O frigorífico hoje, ele tem 5 dias de gado para ser abatido. Ele não tem certeza que se ele vai ter gado no 6º dia. O destaque do dia foi do Mato Grosso, que registrou uma alta de 3,91% em comparação ao dia anterior, ou seja, ao dia 15 de outubro, atingindo R$ 280,67 na arroba. Por outro lado, na B3, o pessimismo prevaleceu novamente, com queda nos preços de todos os vencimentos futuros do boi gordo. O contrato para fevereiro de 25 registrou a maior retração diária de 1,21%, com a arroba cotada a R$ 296,95. O que pode ser considerado também, não necessariamente uma queda estrutural, mas uma correção, porque a gente teve uma subida muito grande no último programa. E de uma vez. Então, quando tem uma subida muito grande, bateu 300, contrato futuro, e aí ele deu uma queda, mas não é uma queda estrutural, não é nenhum problema acontecendo, é só uma correção, né? A gente vê isso por quê? Uma ação, um contrato futuro é uma ação. A gente tem como eu digo ação, eu digo, é um contrato onde a pessoa compra prevendo que o preço vai chegar a determinado momento, né? Isso ali pro mês de outubro, novembro agora. Como todo mundo começou a ter uma expectativa alta, as pessoas começam a entrar e comprar também. E aí a arroba do boi bateu ali o contrato de R$300. Só que, quando ocorre essa subida, o próximo passo é em algum momento, ter uma pequena queda, menor do que a subida, mas uma pequena queda para dar uma nivelada ali e parar um pouco a subida. Então, isso é normal. Então, agora eu vou falar sobre o frango, né? Então, para o frango vivo, né, a média das cotações foi ali em torno de R$ 4,49 o quilo. Sem variação, né, após uma queda acentuada que a gente teve ali de 3,65%, apresentada no dia 11 deste mês. Então, ali na semana passada a gente falou sobre essa queda, principalmente puxado pelos estados do Paraná e enquanto Santa Catarina a média foi já R$ 4,43, né, segundo dados de quem? Do IEA. Vou também puxar já direto aqui o preço do porco, né, do suíno. A carne suína, então, apresentou a média aí de R$ 8,70 o quilo, segundo o CPEA, né, esse índice aí que mede, principalmente em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Agora pode trazer piscicultura aí pra gente? Vamos falar das nossas queridas tilápias. Piscicultura é tilápia no Brasil. Basicamente é tilápia. A gente não vê muita produção de outros, apesar de que hoje nós estamos tendo uma alta na produção do pirarucu, pirosca, cada lugar fala um nome. Eu conheço de pirosca. Lá no Mato Grosso eles chamam de filhote. Filhote? Mas são dois? É Não, o filhote é piraíba. Tanto o piraíba quanto o... chama de pirarucu também. O pirarucu de filhote? Pô, eu não sabia. Todo grande chama de filhote lá. Tá. Ou eu ouvi errado. É filhote. Ou agora eu ouvi errado. Eu acho que você tá me enganando. Sempre quando era um Alasca, um peixe grande lá, me chamavam de filhote. Então talvez o piraíba era chamado de filhote e o pirarucu não. Te chamando de filhote, você tá... chamando peixe. Pode ser também. Talvez o filhote era eu. O Lucas já resolveu a charada aqui. Faz sentido. Fica aí a questão. No preço da tilápia, então, infelizmente, continuaram em queda agora em setembro. Segundo os pesquisadores do CPEA, a pressão veio da oferta elevada, visto que ainda há muitos peixes com alta biomassa nos tanques. O que isso quer dizer, Elísia? Estão prontos para irem para o seu prato. E da demanda enfraquecida, também como reflexo da disponibilidade interna elevada. As exportações brasileiras de tilápia, filés e produtos secundários voltaram a crescer em setembro. Foram 1,6 mil toneladas embarcadas no último mês, avanço de 17,4% frente a agosto deste ano, e de expressivo 60,2% em relação a setembro de 2023. E agora, eu vou responder um comentário do vídeo anterior aqui, do Johnny Fernando Minatel 8047. Johnny falou: boa tarde, galera, ótimo programa, parabéns. Se for possível, tragam perspectivas e cotações do açúcar e etanol para os próximos programas, valeu. Seu pedido é uma ordem. É isso, aqui a gente ouve, diferente do Soco Matinal, que é outro programa onde a gente não ouve a galera, no AlvP Agro a gente ouve, e a gente trouxe agora a cotação, né, do etanol e do açúcar. E aqui vai uma questão, para quem é muito leigo, por que etanol e açúcar? Etanol é um combustível e o açúcar é um alimento, né, e usado também na cadeia industrial. Porque os dois, de maneira bem simples, né, você que é do agro vai pensar, porra, que explicação basal, né, simples, mas tem muita gente que acompanha também que não entende muito
quase nada. O etanol e o açúcar têm como base o mesmo elemento primário, que é a cana-de-açúcar. Então, se você é um agricultor ali, tem uma plantação grande de cana-de-açúcar, e aí você vê que o preço do açúcar está mais alto do que o do etanol, em comparativo relativo ali, você começa a vender mais açúcar e menos etanol. E ao mesmo tempo você começa a vender mais etanol e menos açúcar, porque a matéria-prima é sua. Você pode vender tanto para a indústria de etanol quanto para a indústria açucareira. E aí os preços dessas duas commodities ali começam a ficar semelhantes. Uma alta do etanol ocorre uma alta do açúcar, uma baixa no açúcar e uma baixa no etanol. Então eles são relacionados aí, uma correlação dos dois preços pelo fato da matéria-prima ser a mesma, cana de açúcar. Que também produz a pinga. Que é melhor, inclusive, que os dois juntos. Que é o substrato principal ali. É isso. Na verdade, etanol e açúcar, se a gente olhar bem, é só uma desculpa. A galera quer realmente produzir cachaça. É isso. Cachaça. Desculpa quem não gosta que fala pinga, mas aqui no Goiás eu só sei falar pinga. Pra mim é pinga. A média CPE para o etanol registrou no dia 11/10 a R$ 2,51 o litro e 0,4524 no dólar, apresentando variação de 2,31% no comparativo semanal. Já o açúcar apresentou uma cotação por saca de R$ 152. Vale dizer que a saca do açúcar é de 50 quilos, pessoal, com a variação diária positiva de 0,52% e semanal de incríveis 3,86%, sendo a saca negociada em dólar a 26 dólares e 83 centavos, segundo também a média CPEA. E agora eu vou trazer o último índice aqui, que todo muito mundo... pedido. Muito pedido também, que é o do leite. Então, o leite aí fechou a seção dos índices mais pedidos por vocês, né? Temos o leite aí na média nacional, segundo o próprio CPEA, fechando a cotação de quanto? Ontem, R$ 2,76 o litro. E vale dizer que o preço do leite também varia entre os estados, pessoal. Aqui em Goiás mesmo, nós estamos tendo negociações de R$ 2,72. Ah, Lísia, mas o laticínio me pagou R$ 2,60, porque varia de cidade para cidade, laticínio para laticínio, varia da qualidade do leite, da qualidade até mesmo do local onde o produtor armazena. Então, são várias variáveis que depois nós podemos trazer para vocês, para não enlarguecer demais o programa, mas é interessante deixar isso claro. Esses últimos índices ali, né, Lísia, veio do CPEA, que é esse órgão regulatório que mede aí tanto leite, piscicultura e tudo mais. E alguns outros, que são os contratos futuros que a gente traz, a gente fala de qual bolsa se é do Bolsa de Chicago, se é a Lei de Campinas e tudo mais. Então, agora a gente, passando os índices, a gente vai trazer as notícias da semana, né? A primeira notícia, contrariando o esperado, a produção de soja e milho apresenta um crescimento aí na safra 24-25, né? Então, na terça-feira, dia 15, a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB para os mais íntimos, divulgou o primeiro levantamento da safra, trazendo dados aí para o ciclo 24-25. E a estimativa inicial para a safra aponta ali para uma expansão mais significativa da agricultura nacional dessas duas commodities, estabelecendo aí um novo patamar histórico, tanto para a área plantada quanto para o volume de produção. Então, esperamos aí uma safra 24-25 recorde aí no histórico total, inclusive. Contrariando tudo que eu trouxe em todos os outros programas. Eu realmente achei que ia diminuir a produção este ano, pra gente mostrar que achismo não é nada perante dados. É isso mesmo. E agora, pulando já diretamente para a segunda notícia, né? Então, a gente tem esse dado aí da Agência Nacional, falando desse aumento. A gente vai observar se esse aumento realmente vai se concretizar ou não, conforme as áreas plantadas e o volume de chuva que vai vir. A segunda notícia é sobre momentos de crise e sinais de alerta, né? Aqui vem uma preocupação, que é o seguinte: no ano de 2024, a gente teve dois dados muito ruins aí para o mercado de agronegócio. O primeiro é um recuo no PIB do agronegócio. Em comparação com 2023, o ano de 2024 teve um recuo aí de 3,4%, ou seja, o produto interno bruto, assim, todo o que foi produzido pelo agronegócio em 2023, comparação com 2024, caiu 3,4%. E paralelo a isso, só uma outra informação, que as recuperações judiciais do agronegócio, tanto empresas correlacionadas quanto algumas empresas em geral que são relacionadas ao agronegócio, chegou aí mais de 12 bilhões de reais também no ano 2024. Infelizmente, nós trazemos uma boa notícia, agora uma notícia péssima, não só para o agronegócio, mas para toda a economia brasileira. Os principais impactos foram vistos nos insumos, no segmento primário, serviços agropecuários
e indústrias ligadas ao setor. A análise do CPEA e da CNA mostrou que os desempenhos dos segmentos foram impactados pela redução do valor bruto da produção, pressionados, sobretudo, pela queda dos preços e, em alguns casos, pela menor produção esperada para o ano, como ocorreu com os insumos agrícolas e com o primário agrícola. Por fim, os resultados negativos dos agroserviços, que tiveram uma queda de 2,74% no primeiro semestre. Caiu bastante. Caiu muito. No primeiro semestre de 2024, decorreu da redução da base dos agroserviços de 5,39%, visto o crescimento para os da base pecuária de 3,78%. Então, nós tivemos uma queda na questão da quebra de safra, que foi muito falado, e agora nós vemos uma alta na pecuária. Isso é comum, é natural, só que a queda foi muito mais acentuada do que nós estávamos esperando, infelizmente. Inclusive, em relação aos fertilizantes, foi trazido um relatório do CPEA, um relatório do CPEA, e eu queria trazer um trecho da análise do CPEA sobre isso. É importante destacar que, embora ainda não refletido nos resultados apresentados neste relatório, que utiliza dados até o primeiro semestre do ano, o aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio já está impulsionando as cotações dos fertilizantes, pois eleva o risco de interrupção na oferta de produtos essenciais, como ureia e cloreto de potássio. Lembro a vocês que ureia e cloreto de potássio não são apenas para os fertilizantes, a gente usa como adubagem para o pasto, para o plantio, para tudo mais. Então, infelizmente, prevemos péssimas notícias para as futuras plantações. E agora vem uma outra notícia, né, que muda toda, não só o agro, quanto a vida totalmente das pessoas através do clima, que é sobre o Laninha, né? Então, Laninha atrasa e pode haver mais chuva ainda no Brasil. Mas antes de tudo, o que a gente tem que fazer? Tem que explicar, porque não adianta um programa de notícias que só fica falando notícias e não explica. Então, a gente sempre tenta explicar alguma coisa. Então, o que é o Laninha? De maneira bem simples. O Laninha, o Brasil está aqui, existe o Oceano Atlântico, que é onde a gente vai para o litoral, Rio de Janeiro, Bahia, tudo mais, esse litoral brasileiro, está aqui. E do lado esquerdo é o Oceano Pacífico, né, que é o maior oceano do mundo, em volume, em quantidade, em tamanho. Esse Oceano Pacífico não faz costa com o Brasil necessariamente, ele faz costa ali com o Chile, com os países latinos aqui da América do Sul. O que é o Laninha, então? É quando esse Oceano Pacífico aqui do lado, ele ocorre em determinada época do ano, um resfriamento anormal das águas, ou seja, a água esfria de maneira muito rápida, muito diferente. E quando isso acontece, naturalmente muda toda a cadeia climática aqui da América do Sul. E isso faz com que mudem as chuvas, mudem a quantidade de vento e tudo mais. E impacta principalmente no clima da chuva. Então, os países principalmente mais afetados aí com Laninha é o centro-oeste, sudeste e o norte do Brasil. O nordeste ali no litoral já não chega, já não tem esse movimento tão grande, né? E aí quando você vê no mapa, você vê que ele sobe pelo sudeste. Por quê? Porque existe uma cadeia montanhosa muito grande no Chile que barra um pouco essa entrada, só que aí o clima vem vindo ali pelo nordeste, pelo sul do Brasil e sudeste, fazendo essa mudança. Inclusive, a gente tem que deixar um alerta principal para os estados do Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. O aumento da umidade e os ventos rápidos vão favorecer a formação de sistemas de baixa pressão, o que amplia a chance de chuvas volumosas nessas regiões. Aí me vem um engraçadinho falar, vocês não queriam chuva? Queria, só que você já viu o que acontece quando empoça uma semente recém-plantada, meu querido? E aí logo depois a gente pega um veranico, que é uma palavra, eu acho que até do agro mesmo. O veranico é assim, você tem um mês de chuva, 3 semanas de chuva intensa, você planta, cortou, você fica 2 meses sem chuva. Sua semente está no chão, não sabe se tem umidade suficiente para ela se manter e não tem água. Então, assim, nem chuva de mais, nem chuva de menos. Tem que ter um meio termo ali. Por isso que, particularmente lá em casa, nós vamos esperar para plantar. Estamos com grande incidência de chuva, não vamos plantar antes de novembro. No final de novembro, provavelmente. E você está de acordo com o que a gente vê de dados, né? No último programa a gente mostrou lá que a área plantada esperada até a data da semana passada era de 2,5% e estava em 0,5% da área total. Então, além de você, várias outras pessoas também estão esperando para fazer o plantio. O replantio é muito caro, cara. Como novamente sementes e tudo mais. Então, esse é o Laninha, né? Então, isso possivelmente vai ter chuvas muito intensas aí na próxima quinzena. E aí, comente aí de onde você é e se tá chovendo na sua região ou não. Aqui
em Goiânia tá tendo algumas pancadas de chuva, pelo menos as pancadas não tão grandes, teve 2 chuvas muito grandes, mas tá vindo uma chuvinha mais tranquila agora, né? Agora na próxima semana, então a gente espera aí esse movimento maior de chuvas. Comente aí nos comentários de onde você é e como que tá chovendo, principalmente se tiver alguém um pouco mais longe do Centro-Oeste aí, se tiver alguém do Nordeste, se tiver alguém do Sudeste também aí do Sul, pra gente conseguir entender aí, mesmo que seja com uma pequena amostragem, como que tá o nosso querido Brasil. Então agora a outra notícia que a gente tem é... soco na cara do Macron. Toma, Macron, seu vagabundo. Opa, Fórum Internacional de Agropecuária, esse é o FIAP. Então, nesse fórum em 2024, né, dentro desse encontro, ao final do fórum, né, o Brasil foi considerado um líder aí nessa revolução verde, né, na produção de alimentos agrícolas, com destaque aí com papel de destaque aí nesse fórum através de promoção de práticas sustentáveis, de mudança climática e tudo mais. Então é isso, não tem nem o que falar. O Brasil foi destaque, então, no Fórum Nacional, no Fórum Internacional. O ministro da Agricultura e Pecuária, nosso querido Carlos Fávaro, ressaltou o compromisso do Brasil com práticas sustentáveis e destacando a recuperação de pastagens degradadas como um pilar para a estabilidade climática e aumento da produção. Ou seja, Brasil dando show lá fora, mostrando para todo mundo aí que quem diz que a gente não cuida do nosso país é burro. Inclusive, em relação a essa recuperação das pastagens degradadas, nós podemos ressaltar o ILP, que é a integração lavoura, pecuária e floresta. Isso é maravilhoso, inclusive para o pecuarista, porque melhora a qualidade da vida do animal. Está em consonância com a sustentabilidade, mas também com o bem-estar animal. Então, a gente tem ali uma área que ela tem mognos, por exemplo, que são árvores que demoram... Vai ficar para a aposentadoria ou para o próprio neto do pecuarista. O João, inclusive, comprou um lote, plantou um monte de mogno. Mogno? Ele falou, isso aqui daqui 40 anos eu vou saber se deu certo. O Renato fala isso, vamos pegar ali 2 hectares e fazer uma aposentadoria com mogno africano. E aí você tem a sombra para o animal, uma maior diversidade para o solo e você ainda pode ter a lavoura. Então, você faz safra de lavoura, safrinha de gado. O que é isso? Uma parte do ano você vai ter lavoura, outra parte do ano você vai ter gado. É uma rotatividade, é maravilhoso. Em consonância, inclusive, com isso, o Blairo Maggi, um dos maiores produtores, empresários da agropecuária brasileira. Alô, Grupo Bom Futuro. Um abraço para os meninos da Ambios, Cascão, Cacildo. Gente boa. Eles são os meninos que a gente encontrou que fazem de tilápia, isso, né? Isso, com cara, o resto sensacional. Da tilápia. Lucas, só um adendo rapidão. Olha que interessante, a Ambios é uma empresa de produtos agrícolas ali, né? Do Grupo Bom Futuro. Do Grupo Bom Futuro. Lá dentro, na parte de inovação e tecnologia, eles desenvolveram um novo produto ali, agrícola, não lembro qual que é, mas é um aditivo ali. É tipo um adubo, é tipo um foliar, Isso. Só que o foliar é pouco perto do que eles desenvolveram. Cheio de proteínas que eles usam como matéria-prima o resto da tilápia, que é totalmente descartável no Brasil. Então, assim, matéria-prima extremamente barata, resolve um problema ambiental, causando mais ainda um benefício para a agricultura. Então, cara, sensacional. O custo do produto é baixíssimo. E aí só mostra o quanto que é importante você tirar parte da receita da sua fazenda, da empresa que você tem, de tudo, do seu dinheiro pessoal, inclusive, para testar coisas novas. O que é inovação em tecnologia? É teste. Só que você não pode literalmente pegar o que está dando certo e testar outra coisa. Mas de 95% você mantém, 5% você queima. Você fala, esse dinheiro aqui é para testar. Porque às vezes 5% que você testou em uma coisa nova vem como a Ambios fez e hoje esse produto faz parte de uma boa parte do faturamento de toda a Ambios. Então parabéns para os meninos aí. Justíssimo. Seguindo o que o Blairo Maggi sublinhou, a legislação ambiental avançada do Brasil, que exige, é obrigatório, é lei, reservas legais em propriedades rurais, como exemplo para outras nações. Também, durante o FIAP, líderes empresariais como Gilberto Tomazoni, CEO global da nossa querida JBS, participaram da formulação de estratégias para garantir um desenvolvimento econômico inclusivo e sustentável. O foco está em facilitar o acesso a crédito para pequenos produtores, permitindo transformações sustentáveis sem onerar de forma excessiva os recursos financeiros. Vamos lembrar que o pequeno produtor, se você onerar ele demais, ele não paga e ele também não produz e não chega comida na sua mesa. É isso. Então, quando a gente fala sobre a França, por que a gente fala do Macron? Porque o Macron, 2 coisas, né, que a gente tem que falar diretamente.
A primeira, a União Europeia ela tem dois países muito grandes ali que controlam, de certa forma, a política da União Europeia. É a Alemanha e a França. Por quê? Porque historicamente eles controlam. Antigamente a Inglaterra foi embora, já deu o Brexit lá, que ela saiu fora da União Europeia, que é o grupo econômico ali que controla a economia da Inglaterra, da Europa. Quando teve dois posicionamentos, o Macron já tem um posicionamento contínuo ali, que ele é o presidente da França, né, de tentar de alguma forma controlar um pouco mais a Amazônia brasileira e tudo mais. Na época do Bolsonaro, o Bolsonaro deu um chega pra lá bem dado nele, falando assim, a Amazônia é nossa, vai cuidar do seu. E o que acontece? Ali existem muitas contradições, né? Ou seja, querer causar prejuízos econômicos por uma falsa sensação de cuidado em outros países, enquanto na sua própria casa não é resolvido. O que eu estou falando? Existem carros elétricos, da BYD, entre outros, né? Carros elétricos, com certeza, ali produzem menos poluentes, tem o problema das baterias, mas é um problema que pode ser resolvido, né? Inclusive com a nova bateria que está saindo agora de sódio. Só que o que acontece? É um carro que dá muito lucro para a China, onde estão as montadoras da BYD. O que a União Europeia aprovou na semana passada? Uma taxação de 45% sobre os valores de carros elétricos que vêm da China. Ou seja, cadê a sustentabilidade da União Europeia, que é presidida pela França e Alemanha, né? O principal fator ali. E cadê essa sustentabilidade? Porque quando doeu no bolso deles, falou, não, vamos barrar aí, continuamos com as nossas montadoras aqui, que são todas europeias, que produzem em fontes que não são renováveis, né? E que travaram ali, a maioria das montadoras, Audi e tudo mais, travaram em 2030 para mudar para carros híbridos. Todas elas estão puxando, jogando mais anos para frente, ou seja, não vamos conseguir jogar mais para frente. Enquanto tem uma BYD, que apesar de ser chinesa, tem todos os problemas ali, vem com um carro mais que tá barato comparado com a Tesla norte-americana e tudo mais. Eles fazem um protecionismo econômico, tá nem aí para essa parte sustentável, para fins de quê? De ganhar dinheiro. E aí vem pro Brasil e fala que o Brasil tá acabando com a Amazônia e tudo mais. E aí vem nesse fórum agora, e nesse fórum a gente percebe o quanto que o Brasil realmente cuida da sua própria natureza. Tem queimadas, tem problemas igual teve no Rio Grande do Sul, tem problemas naturais, tem problemas de crimes que algumas pessoas cometem, né? Mas é pequeno comparado com o quanto que o Brasil alimenta o mundo, cuida dessa natureza. Se você ir em qualquer propriedade grande, você vai perceber o quanto, e até pequena, você vai perceber o quanto que o dono cuida da fazenda. Então, cara, não é por aí que vai. Outra questão também, a gente tem um grande acordo. Por quê? Porque a gente tem um grande acordo acontecendo entre o Mercosul, que é aqui o bloco econômico onde o Brasil preside, né, da América do Sul, onde o Brasil é o maior, o produtor, país, militar, tudo mais, a gente manda aqui, com a União Europeia. E adivinha quem está tentando barrar? A França, novamente. Só que a França sem capital político, por quê? Porque eles estão ferrados. Quem manda aqui a gente é grande, alimenta, a oitava maior economia do mundo. O Brasil é grande pra caramba. Mato Grosso é maior que a Alemanha. Não tem... E se a gente parar, eles param de comer. Isso. E esse acordo, né, que está acontecendo bilateralmente entre o bloco da União Europeia e a América do Sul como um todo ali, né, esse bloco econômico, o Mercosul, é basicamente para commodities, que é a carne bovina, soja, fertilizantes e etc. Então vai passar, Macron, você não vai conseguir parar e quem manda é a gente. Agora, finalizando o programa, a Lísia trouxe até uns comentários aí do vídeo anterior. Não, Edson, vou contar trazendo ninguém. Aí, a Lísia não queria comentar, agora ela colocou uma lista já. O Arte Gomes comentou: é um prazer inenarrável estar presenciando esse conteúdo de primeira. Não perca um. Muito obrigada, meu querido. É um prazer inenarrável ler o seu comentário. Agora, esse pra mim foi o melhor de todos, cara. Douglas Lopes, 3930. Quem ouve sem assistir pensa que é a Ana Castela. Ô, cara, louco. se eles pedissem pra eu cantar, eles iam sair correndo. Ninguém nunca mais ouviu o negócio. É triste o negócio. Valeu, moçada. Obrigado. Continuem comentando. Espero que nós estejamos trazendo boas informações com um bom programa pra vocês. É isso. Então, deixe nos comentários aí, principalmente onde vocês são. Já encontrei gente canarana aí, queria encontrar mais. E eu não encontrei ninguém de Goiás, pelo amor de Deus, não é possível. O povo de Goiás não assiste. O povo do Goiás não gosta da gente. É isso. Abraço, turma. Abraço, Bom domingo pra vocês. tchau.